Oi para todo mundo, boa noite. Hoje a gente começa a nossa segunda aula virtual aí, nossa segunda aulinha via sistema Moodle. Na semana passada a gente desenvolveu o conteúdo de tomadas, então eu expliquei para vocês um pouquinho sobre TUG, um pouquinho sobre TUI. E essa semana a gente vai lidar agora com a segunda parte dos circuitos de luz, que é o cálculo luminotécnico, que é para a gente saber quantas lâmpadas um ambiente, qualquer tipo de ambiente precisa. Provavelmente vocês vão ver esse conceito também lá na disciplina de conforto ambiental, mas eu dou uma passada aqui até para a gente poder desenvolver nossas atividades e fazer o projetinho que a gente vai fazer até o final do semestre aí. Gostaria de lembrar o seguinte para vocês. A participação do envio de atividade de vocês da semana passada de tomada foi bem baixa, então vou pedir para vocês, por favor, participem mais. É importante para mim, para que eu possa conseguir ver se vocês estão entendendo os conceitos e tal. Se vocês tiverem dúvida também, participem do fórum de dúvidas, participem um pouco mais, até para a gente poder desenvolver esse conteúdo agora que a gente está virtual, de uma forma mais tranquila e mais suave, até para também poder saber se vocês estão entendendo o conteúdo ou não. Então, na dúvida, entre em contato no fórum, pode mandar mensagem para mim fora daqui, no Facebook, onde for, e desenvolve as atividades semanais para ver que está todo mundo conseguindo fazer aí. Tudo bem? Bom, vamos começar então com o cálculo luminotécnico. O cálculo é bem simples, envolve uma multiplicação e uma divisão, e eu vou tentar explicar para vocês da maneira mais simples possível. Aí eu vou pedir uma atividadezinha simples para vocês poderem me enviar também. Mas é um negócio super simples, sem dificuldade nenhuma, tá? Vamos lá. Para a gente poder entender o conceito de cálculo luminotécnico, a gente tem que entender três fatores. Tem o primeiro fator que é o fluxo luminoso, o segundo que é a luminância e o terceiro que é a eficiência energética. Esse aqui vai impactar para a gente poder entender como que a lâmpada ilumina, esse aqui quanto que um espaço precisa de luz para poder funcionar direito, e esse aqui que tipo de lâmpada que a gente vai escolher. Então eu vou explicar para vocês certinho cada um deles, e depois eu vou mostrar como que eles se juntam no cálculo luminotécnico. Bom, começar primeiro com o fluxo luminoso. O fluxo luminoso ele tem a ver com a quantidade de luz que uma lâmpada solta, tá? E é medido em lumens. Então, você pega, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada de bulbo, que vocês já devem conhecer, tá meio bosta, mas vocês vão entender. Aí quando passa a corrente elétrica aqui dentro do filamento, por o filamento ele tem uma resistência alta, na verdade não é que ele tem uma resistência alta, ele é muito fino e ele exerce uma resistência relativamente grande à passagem de corrente elétrica porque ele está num tubo a vácuo. Então o que acontece? Quando ele exerce essa resistência, ele esquenta. E quando ele esquenta, ele encandece e solta a luz. Tá? Essa luz que ele solta, ela é relativa aos fótons dos elétrons que estão se movimentando e desprendendo calor aqui dentro do filamento. Tá? Essa quantidade, vamos dizer assim, não digo dia de fótons, mas essa quantidade de luz que essa passagem de corrente elétrica emite quando vai de um filamento, ou da excitação do flúor que tem dentro de uma lâmpada fluorescente quando passa corrente elétrica, essa quantidade de luz que a lâmpada solta, a gente chama de fluxo luminoso, e ele é medido em lumens. Eu estou dizendo isso para vocês porque tem um outro conceito que o pessoal associava antigamente à quantidade de luz, que é a potência da lâmpada. Então, antigamente o pessoal ia no mercado e falava, vou comprar uma lâmpada de 100 watts. A avó ainda falava assim, vou comprar uma lâmpada de 100 vela. E daí você tinha lâmpada de 40, 100. E o que acontece? Quando você pega, por exemplo, uma lâmpada incandescente, que é aquela tradicional de bulbo, uma lâmpada de 40 watts realmente tem uma potência elétrica mais baixa que uma lâmpada de 100 e ela vai soltar menos luz. Mas hoje isso não quer dizer muita coisa, de fato, porque a gente tem uma quantidade muito grande de modelos de lâmpada, em que você tem uma lâmpada, por exemplo, de 100 watt incandescente, que ela solta, sei lá, 1000 lumens, quer dizer, ela ilumina 1000 lumens. E vocês têm uma lâmpada fluorescente, que é aquela de tubo, por exemplo, que você teria, sei lá, 40 watts dela e ela solta 4000 lumens.
Então é importante que vocês tenham noção disso, que a potência elétrica da lâmpada está relacionada com quanto de energia elétrica ela vai acabar gastando. Lembra? Potência é a relação da corrente pela tensão. Então isto aqui não quer dizer se a lâmpada vai iluminar mais ou menos, tá? O que indica se a lâmpada vai iluminar mais ou menos é o fluxo luminoso dela, que é dado em lumens. Então vocês precisam guardar isso. O fluxo luminoso está relacionado com quanto de luz que uma lâmpada consegue soltar. Não a potência elétrica dela, mas a quantidade de luz que ela solta. Tem sim uma relação entre fluxo luminoso e potência que a gente vai ver daqui a pouco. Mas na verdade, para vocês entenderem bem o conceito, para vocês não comerem bola lá na frente, é isso. A quantidade de luz que uma lâmpada solta, se ela vai ser mais fraca ou mais forte, é dada em lumens e a gente chama de fluxo luminoso, tá? Então, guardem bem esse conceito. O outro conceito que vocês precisam entender é o conceito de luminância. Ele é meio enjoadinho, mas resumindo bem, a ideia é de a luminância de um espaço é o quanto de luz que esse espaço precisa para poder funcionar direito. Então, por exemplo, uma sala cirúrgica ele precisa de muito mais luz, por exemplo, do que uma cozinha ou do que um banheiro. Por quê? Porque você vai ter operações ali dentro, que são da sala cirúrgica, por exemplo, que são operações mais delicadas do que no banheiro. Perdão. Nossa, tá, vai começar. Perdão, não é corona não, deve ser alergia. Então, na sala cirúrgica provavelmente você vai ter uma condição muito mais delicada do que uma cozinha e tal, então você vai precisar de mais luz, porque o olho vai demandar de mais luz para poder efetuar uma ação mais detalhada. Então, a gente vai dizer que a quantidade de luz que um espaço precisa é a iluminância, tá? O conceito dele está muito relacionado com a quantidade de luz que a lâmpada solta numa determinada área. Então você normalmente mede a iluminância em lux, tá? E a relação como que você sabe quantos lux tem no espaço? Um lux é um lumen por metro quadrado, tá? Então, normalmente a gente tem um dispositivo que a gente mede chamado luxímetro, que a gente consegue medir a quantidade de luz no espaço, e ali você consegue saber mais ou menos quantos lumens por metro quadrado está rolando, ou seja, meio que com o luxímetro a gente consegue, a partir dos cálculos que eu vou mostrar, saber se o ambiente está bem iluminado porque precisa ou não. Então, retomando, o fluxo luminoso é a quantidade de luz que uma lâmpada solta, é dado em lumen. Iluminância é a quantidade de luz que um espaço precisa, é dado em lux, e a formulinha para calcular a quantidade de lux no espaço é um lux é igual a um lumen por metro quadrado. Tá? Basicamente, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai usar daqui a pouco para calcular a quantidade de lâmpada. Cada espaço tem uma quantidade de luminância ideal para trabalhar. Tem milhares de tabelas indicando a quantidade de fluxo que os espaços precisam. Então, vai ter tabelas mais detalhadas por uso e tal, vai ter tabelas de fornecedor de lâmpada, enfim. Eu vou trazer aqui para vocês essa tabelinha aqui, que é uma tabelinha bem simplesinha, e ela funciona mais ou menos assim. Para ambiente de trabalho pequenininho, 150 lux, aquele espaço precisa para poder funcionar. Aqui eu estou falando do quê? Estou falando de banheiro, corredor, área de serviço, que o nível de detalhamento daquilo que você vai fazer não é tão grande. Tarefas visuais simples e variadas, a gente está falando daí de um nível intermediário, por exemplo, a gente está falando de uma sala de jantar, a gente está falando de uma sala de estar, espaços de uso, mas de novo, que não tem tanto detalhe. Aqui começa a ficar um pouco mais razoável. Então, por exemplo, você vai fazer leitura, você vai escrever alguma coisa, aí você vai acabar trabalhando com essa quantidade de lux para o espaço. Tarefa visual contínua e precisa, a gente está falando, por exemplo, para os mesmos ambientes, só que para idosos, ou ainda, por exemplo, igual vocês fazem maquete, que corta pedacinhos muito pequenininhos, ou o cara estuda à noite, precisa de um detalhe maior para poder enxergar, tipo sala de aula, a gente vai estar falando desses valores aqui. Eu costumo pegar os valores intermediários, tá? Entre 500 e 1000, eu pego 750 e aqui eu pego 1500. Você só vai usar os máximos se você realmente precisar usar os máximos, porque é um espaço de ultra detalhamento. Trabalho muito fino vai ser difícil vocês acabarem trabalhando, isso aqui vai ser mais, como eu te falei, sala de cirurgia, indústria, padaria,
esse tipo de coisa que precisa de um nível mais detalhado. E a relação desses dois, da iluminância e do fluxo luminoso, usando essa tabelinha, vai indicar para a gente quantos lumens o espaço precisa para funcionar bem. É bem simples, bem tranquilo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, aí, pensando que isso aqui é a quantidade de luz que o espaço solta, que isso aqui é a quantidade de lâmpada, perdão, a quantidade de luz que o espaço precisa, e que é dada em cima de uma tabelinha baseado nisso daí, existe uma relação importante para a escolha da lâmpada que vai iluminar esses espaços, que é a eficiência energética, que é a relação da potência elétrica com fluxo luminoso. Então tem lâmpadas que elas iluminam mais gastando menos. Então repara aqui, ó, você tem a barrinha laranja aqui, que indica mais ou menos quantos lumens a lâmpada solta, e você tem a barrinha cinza que indica a potência que ela gasta para soltar aquela luz. Então repara que as lâmpadas fluorescentes, elas têm uma relação bastante baixa, né? Elas gastam, fluorescentes não, incandescentes, elas gastam bastante para iluminar muito pouco. E a potência aqui, quando você começa a entrar nesse meião aqui das halógenas e das LED, lâmpada, as Lumilux da vida ou de flúor, você começa a perceber que tem eles pegam quase a mesma potência, você pega uma média razoável aqui, elas acabam iluminando bem. Então, normalmente a gente acaba trabalhando mais com lâmpada LED, mais com essas Lumilux que são LED também, que elas têm o quê? Elas gastam um pouco, mas elas iluminam melhor do que a relação com uma incandescente ou eventualmente até uma loja na mesma consegue iluminar. Então a eficiência energética ela tem muito a ver com isso, com a quantidade de potência elétrica que uma lâmpada gasta, a quantidade de energia que ela consome e por quanto ela vai iluminar. Deem sempre preferência, se possível, para lâmpada LED, para lâmpada fluorescente, para essas lâmpadas que gastam, é difícil gastar muito pouco, mas gastam menos e iluminam mais, vai, numa média razoável. Elas são melhores para o meio ambiente, tal, costumam durar mais também. E vocês dão uma descansada para a matriz energética brasileira, nossa, que já é uma bosta, e faz com que o projeto de vocês fique sustentável. Então, entendendo isso, entendendo esses conceitos, a gente meio que já consegue fazer o cálculo luminotécnico. E basicamente o processo do cálculo luminotécnico é o seguinte. Vamos supor que eu tivesse aqui um cômodo, uma sala. Sei lá, faz de conta que isso aqui é uma sala. Aí é uma sala de trabalho médio, baixo, sei lá, eu vou adotar para essa sala 500 lux de luminância necessária. Os caras só vão ficar sentados, vendo TV, então não precisa de nada demais. Então, o primeiro momento é o que você faz? Você tem que ver qual espaço que vai ser e fazer essa definição de qual que é a iluminância que esse espaço vai ter. Isso aqui é o primeiro momento. Tá? Feito isso aqui, o que você tem que descobrir? Você tem que descobrir, você sabe quantos lux esse espaço precisa, você tem que descobrir quantos lumens esse espaço precisa. Então o que você faz? Você pega a área dele, a área do espaço, tá? Então, sei lá, A e B aqui. E você, que a gente chama de área, e você vai multiplicar a iluminância pela área do espaço. Então vamos supor que isto aqui fosse, sei lá, 2 por 5, a gente tivesse 10 metros quadrados. Então eu pegaria esse valor aqui de luminância e multiplicaria por 10 metros quadrados. Aí eu teria o quê? 5.000. 5.000 o quê? 5.000 lumen. Lembra daquela formulinha que eu mostrei para vocês lá atrás? Lembra que um lux é igual a um lumen por metro quadrado. Então, se eu quiser saber quantos lumens o espaço precisa, é só multiplicar a quantidade de lux pela área do espaço, que eu sei quantos lumens ele precisa. Por que eu preciso descobrir isso aqui? Porque quando você for no catálogo da lâmpada, na lâmpada vai indicar quantos lumens ela solta. Então, se você sabe que um espaço precisa de 5.000 lumens, é só você dividir isso aqui pelo fluxo luminoso da lâmpada e você descobre o quê? Você descobre a quantidade de lâmpadas que o espaço vai ter. Tá? É um cálculo bem simples. Eu pego a iluminância do espaço,
que eu escolhi lá, por exemplo, na sala, vou usar 500 lux por conta do uso dela. Multiplico pela área, descubro quantos lumens o espaço vai precisar e divido pelo fluxo luminoso da lâmpada que eu escolhi, normalmente baseado no quê? Na eficiência energética. E depois eu descubro daí a quantidade de lâmpadas que esse espaço vai ter. Tá? É um cálculo bem simples e com isso eu sei quantas lâmpadas eu vou usar. Como que eu escolho a lâmpada a partir da eficiência energética? Tem vários tipos de lâmpada. Tem a fluorescente compacta. Isso aqui você consegue encontrar, inclusive, hoje, nesse mesmo formato de LED. Tá? As lâmpadas... Opa, não consigo escrever. Tá bom, LED. As lâmpadas fluorescentes, elas têm um reatorzinho dentro delas que faz... Aqui dentro ela é branca, por quê? Porque ela é pintada com pó de flúor. Então, você passa corrente elétrica aqui dentro, faz excitação pelo reator, e a excitação da corrente elétrica faz com que o flúor ele fluoresça. Olha só, flúor fluoresça. E daí ele gera iluminação. Hoje a gente tá tentando adotar menos incandescente ou fluorescente, tentando trabalhar, aquela compacta, é tubular, é igual, a gente está procurando trabalhar com lâmpada LED. Isso aqui é uma lâmpada LED vista por dentro, tá? Ela está sem a pintura branca dela, e o LED ele é um diodo. O que é um diodo? O diodo ele é um dispositivo eletrônico, ele é um componente eletrônico que só deixa passar a corrente elétrica num sentido, ele não deixa passar em outro. E tem um tipo de diodo, que é o LED, Light Emitting Diode, diodo emissor de luz, que a composição química interna dele é um pouquinho diferente, e quando você passa corrente elétrica ele emite luz. E a eficiência energética do diodo é muito alta. Ele consome muito pouco para uma quantidade de luz muito alta. Então, a lâmpada LED, cada coisinha disso aqui é um LED. A lâmpada LED, ela acaba iluminando mais, gastando menos. Então, o ideal é que vocês procurem trabalhar mais com lâmpada LED no projeto de vocês do que com lâmpada normal. As halógenas são as que o pessoal acaba usando mais em vitrine e tal, porque você consegue fazer uns bulbos mais direcionados. Ela é um pouco melhor do que a lâmpada incandescente, mas a eficiência energética dela é mediana ali. O grande problema, ao meu ver, da halógena é que ela esquenta muito. Então vocês têm que tomar muito cuidado ao escolher ela para poder colocar no projeto. Existem as dicróicas, que elas têm esse tubo direcionado, LED também. Não precisa ser necessariamente halógena. Então tomem cuidado na hora de escolher para não deixar o ambiente muito quente. E tem a famosíssima incandescente, que é a mais antiga e mais tradicional, que eu sugiro muito que vocês evitem de usar. Apesar de ela ser barata, ela esquenta muito e tem eficiência energética baixa. O que é importante saber é o seguinte: desses tipos de lâmpadas, o ideal é que vocês sempre peguem as com eficiência energética melhor, procurem com LED, eventualmente fluorescente, evitar ela, mas eventualmente com ela, e eventualmente também com a halógena, evitar bem incandescente, mas todas elas, sempre pela eficiência energética, e todas elas têm o seguinte: a hora que você liga a lâmpada, além de ter a questão da eficiência energética, cada lâmpada tem o desenho da lâmpada aqui, tem a lâmpada, né? Ela tem como se fosse um mapa de onde que ela consegue iluminar, onde ela vai ter mais força para iluminar e menos força para iluminar. A gente chama isso de curva fotométrica. Então, se tem a lâmpada aqui, ela ilumina mais forte neste raio do desenho dela, e conforme ela vai passando, né, vai dissipando a força dos fótons da lâmpada, ela vai iluminando menos. Então, o ideal é que vocês sempre procurem trabalhar, no catálogo das lâmpadas tem, vocês sempre procurem trabalhar com lâmpadas com eficiência energética razoável, boa, e 2, com lâmpadas que tenham a curva fotométrica que consiga pegar o espaço inteiro. Então, você tem, por exemplo, aqui o forro, e sua lâmpada vai aqui, você tem que escolher uma lâmpada com uma curva fotométrica que consiga abraçar pelo menos o pé direito da construção. Ó. Essa curva fotométrica indica que, aqui sendo o centro da lâmpada, ela chega até mais ou menos, 5 metros de posição, atingindo o máximo de força dela a partir da curva fotométrica na ponta e tendo o glow de iluminação máximo dela ali para 2. Então, o ideal é que vocês sempre procurem, na verdade, não precisa esquentar muito a cabeça com isso, mas sim com lâmpadas com curvas fotométricas que chegam até o chão. Se não, prevê, por exemplo, um espaço que tem pé direito alto, sei lá, aqueles tipos de luminária que tem a suspensão para que consiga iluminar o espaço. Não é que não vai iluminar lá embaixo, vai ficar preto. Vai, mas vai ficar penumbroso. Vocês têm que ver daí também, se vocês querem adotar o espaço assim. Bom, dito tudo isso,
de novo, reforçando. Fluxo luminoso, quantidade de luz que solta do espaço em lumens. Iluminância, a quantidade de luz que o espaço precisa pelo uso. Eficiência energética, quanto que gasta pela potência elétrica. E vai ser a partir dela, e a partir da curva fotométrica que eu vou escolher a lâmpada que eu vou usar. Eu vou pegar a iluminância do espaço que eu escolher, sala. Tanto, vou usar 500 porque essa sala gasta menos. Vou multiplicar pela área para descobrir quantos lumens o espaço precisa. Lembra, um lux é igual a um lumen por metro quadrado. Vou pegar a quantidade de lumens totais que o espaço precisa que eu calculei e vou dividir pelo fluxo luminoso da lâmpada que eu escolhi a partir da curva fotométrica e da eficiência energética. E daí eu descubro quantas lâmpadas o espaço precisa. Bom, a título aqui, alguns desenhos de curva fotométrica, só para vocês entenderem também que a luminária ela impacta nisso. A título de leitura de catálogo, eu trouxe aqui para vocês um recorte pequenininho de um catálogo da Osram, que é uma empresa que faz lâmpadas. É uma empresa boa, inclusive uma marca boa, a Osram. Peraí, eu não lembro se é a Lumilux da Osram ou da Philips. É uma das duas, mas acho que é da Osram. E como que eu faço a leitura? Eu tenho aqui a potência elétrica. Você vai pegar o catálogo, vai estar lá. Essa lâmpada aqui, eu sei que ela tem a curva fotométrica dela para 4 metros. Então, eu vou pegar a potência elétrica, vou pegar o fluxo luminoso dela aqui. Não esquenta muito a cabeça com isso aqui por enquanto. Quando a gente for fazer assessoria de projeto, eu vou explicar melhor para vocês. Mas, basicamente, a ideia é qual? Eu vou tentar pegar a lâmpada que tem um fluxo luminoso maior com a menor potência possível. Então, repara que elas começam com 24 watts, sobe para 54, depois para 80. E ela começa em 1600 lumens e vai andando até chegar em 6150. Se a gente pegar uma média aqui, a gente vai ver que este modelo de lâmpada, a FQ 54 watts 840, ela fica numa condição razoável ali, ó. Ela gasta 54 watts e solta mais ou menos 4.450 lumens. A de baixo é parecida, igual, mas ela tem algumas diferenças aqui de instalação que eu vou explicar depois para vocês, temperatura de cor. Mas por enquanto vamos esquentar a cabeça com potência e com fluxo luminoso. Então, tá melhor, esse é o fluxo luminoso da lâmpada. Se eu fosse fazer um cálculo a partir dela, 4.450 lumens que ela solta para 54 watts, eu faria uma coisa mais ou menos assim. Vamos pegar um espaço olhando por cima de planta, fazer de conta que é uma cozinha, tá? Uma cozinha de 3x4. Aí, essa cozinha de 3x4 é uma cozinha que vai ter um uso razoável. O pessoal vai cozinhar aqui, eventualmente vai lidar com faca e tal. Então é um trabalho médio ali que eu vou considerar para esse espaço 1000 lux de uso. Vocês têm que ir meio que apelando para o bom senso, tá? No uso do espaço. Então, basicamente quase tudo que vocês vão fazer vai ficar ali na casa dos 750 1000 lux. Vai ser muito difícil passar disso, tá? Corredor, banheiro, espaços bem básicos, você vai usar 500. Meio que para sala, quarto, cozinha, você vai trabalhar com 1000. Se você tiver que fazer alguma coisa muito precisa, tipo sala de aula, 1500, vai ser muito difícil passar disso daí. Então, tem norma para isso? Tem. A NBR 5410 ela fala de instalação, eu não lembro se é 5430, é uma delas que lida com isso, mas é uma tabela tão grande e com umas variações tão grandes e tão específicas que elas acabam não atendendo a certas nuances de espaço. Então eu costumo falar, trabalha com essa tabelinha que dá para enxergar melhor. Aí o que rola? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, sabendo que tem a área de 3x4, ou seja, sabendo que essa área total é 12 metros quadrados, para saber quantas lâmpadas vão ali dentro, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, depois de escolher a iluminância do espaço, vocês vão pegar e multiplicar a iluminância do espaço, tá? Pela área dele. Então o que a gente vai fazer? Multiplicar 12 por 1000, a gente sabe que a gente tem aqui 12.000 lumens que esse espaço precisa. Por que 12.000 lumens? Um lux é igual a um lumen por metro quadrado. Então, se eu quiser saber a quantidade de lumens do espaço, eu pego a iluminância dele
e multiplico pela área do espaço. Eu sei quantos lumens o espaço precisa. 2. Eu vou lá escolher uma lâmpada com melhor eficiência energética, melhor lâmpada para o espaço, com curva fotométrica, modelo e por aí vai. A gente pegou aquela que tinha 4.450 lumens, aquela tubular. Bom, escolhida ela, para eu saber quanto de lâmpada que eu vou ter no meu espaço, eu divido a quantidade de lumens que meu espaço precisa pela quantidade de lumens que a lâmpada solta. Aí fazendo essa divisão aqui bem rápida, 12.000 dividido por 4.000, 12.000 dividido por 4.450, 2,69. 2,69. Ou 3, sempre arredonda para cima. Tá bom. 3 lâmpadas. Então o cálculo de lâmpada, a quantidade de lâmpada, o cálculo luminotécnico é esse. Então o ideal é que vocês façam o cálculo sempre pensando nessas questões de luminância boa para o espaço, de eficiência energética boa da lâmpada e pegando uma curva fotométrica, um modelo de lâmpada que seja bom para o espaço. Feito esse cálculo, você sabe mais ou menos quanto de luz que o espaço, quanto de lâmpada que o espaço vai precisar. Bem simples, sem muita dificuldade nenhuma aí. Bom, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje, bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, coloca no fórum, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem que eu ajudo vocês. Eu quero, na semana que vem, deixa eu ver se é já na semana que vem, vai ter uma aula aí que eu vou querer marcar com vocês no Zoom. É uma aula de painéis. Deixa eu ver aqui, eu acho que é na semana que vem, no dia 2, deixa eu ver. Dia 2 não, dia 1º. Na semana que vem, eu quero ver se eu marco com vocês uma videoconferência no Zoom. Eu sempre deixo gravado e vou postar aqui, não tem problema nenhum, mas eu queria para a gente poder discutir criação de painel. Então, eu vou deixar meio certo e aviso vocês, tá? É basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. E qualquer coisa precisarem de novo, manda dúvida e tal, coloca no fórum, manda mensagem. E, por favor, tentem desenvolver a atividadezinha que eu deixar aí para vocês, que é importante para poder fixar o conceito de vocês, tá bom? É isso. Qualquer coisa que vocês precisem aí, só mandar mensagem. Sempre lembrando que, como estamos em isolamento aí, por favor, não esqueçam de lavar bem as mãos, se higienizar bem. Se você se sentir muito mal, com falta de ar, procura hospital. E evita sair, né? E se for sair, sai sempre na pior das hipóteses aí, coisa muito emergencial, mas sempre com álcool em gel na mão, lavando bem a mão para não ter problema, tá bom? Qualquer coisa precisar, só dá um toque aí, espero que vocês fiquem bem aí. Até mais, pessoal!